Boa, JR! Notícia de última hora, o Trump está com o coronavírus, o Trump e a Melania Trump. Por isso, se queres saber o que é que isto significa para os mercados, não saias daí. What we do here is go back. Pois é, malta, o Trump está com o coronavírus, é a pessoa mais notória neste momento a ter o coronavírus, até agora tinha sido o Boris Johnson. Pelos vistos, nem o Presidente dos Estados Unidos está livre de apanhar coronavírus. E há que lembrar que o Trump é das pessoas na categoria de risco, porque já tem 70 e tal anos, 78, eu depois acho que é 78, mas eu depois meto aí o número certo. O que interessa aqui para mim e para ti é que os mercados não vão gostar disto de certeza, e pelo que podemos ver nos futuros, os mercados devem abrir em negativo hoje, deve haver um monte de ações a descer bastante, porque a última vez que eu vi os mercados estavam a descer mais de 1%, o que para o mercado em geral é uma grande descida, e isso significa que há de haver empresas, quando abrir o mercado, a descer 10%, 5%, e isso cria oportunidades para nós. Mas porquê é que os mercados descem por causa do Trump ter apanhado coronavírus, visto que as empresas não perdem valor porque o Trump tem o coronavírus? Bem, o Trump, como eu disse há bocado, é das pessoas na categoria de risco, e isto põe em causa a capacidade dele estar à frente da presidência, pelo menos temporariamente. Ou seja, se o Trump for hospitalizado e não puder estar à frente da presidência dos Estados Unidos, a primeira pessoa que é suposto tomar o lugar dele é o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e aí estaria tudo bem, porque o Mike Pence segue mais ou menos a linha de pensamento do Trump. O problema é que nós não sabemos com quem é que o Trump esteve nos últimos tempos, nem quando é que ele apanhou o coronavírus ao certo, ou seja, o Mike Pence pode também estar infectado, e nas próximas horas ou nos próximos dias vamos descobrir quem é que mais apanhou o coronavírus, porque ainda há uns dias foi o debate com o Joe Biden e tudo, ou seja, até ele pode estar infectado. O problema é que se o Mike Pence também estiver infectado e também não puder estar à frente da presidência dos Estados Unidos, a próxima pessoa a poder tomar o lugar do Trump é a Nancy Pelosi, que é tipo literalmente o oposto do Trump, e isto causa incerteza nos mercados. Quando há incerteza nos mercados, os mercados tendem a descer, ou pelo menos a volatilidade dos mercados aumenta, o que significa oportunidades para nós. Porque lá está, não é por o Trump ter apanhado coronavírus que os negócios desceram de valor. Aliás, mais ou menos porque se os democratas tomarem a presidência, nem que seja temporariamente, lembra-te que os democratas querem aumentar os impostos. E o que significa, quando se aumenta os impostos, é que o Estado é dono de uma maior parte dos lucros do que se os impostos forem mais baixos. Ou seja, se os impostos forem 20%, por exemplo, significa que o Estado é dono basicamente de 20% das empresas. Porque basicamente é dono de 20% dos lucros das empresas, o que faz com que sobre menos 20% de dinheiro para as empresas. Mas se os impostos forem de 30%, significa que uma fatia maior dos lucros das empresas vão para o Estado, ou seja, neste caso, mais 10% do que se fossem os republicanos, o que significa menos dinheiro disponível para as empresas investirem nelas próprias e continuarem a crescer, o que significa menos lucros para as empresas em que a gente está a investir. Por isso, é que os mercados, a partir do momento em que se põe em causa a capacidade do Trump estar à frente da presidência dos Estados Unidos, os investidores ficam menos otimistas em relação ao futuro das empresas, o que significa que os preços das empresas baixam. Pelo que vemos através dos futuros, que são basicamente os futuros, se não souberes o que é que são futuros, os futuros são basicamente contratos em que tu compras o direito de comprar determinada empresa por determinado preço num futuro próximo. E os futuros são bastante usados para prever o que vai acontecer nos mercados. E como os futuros hoje estão muito em baixo, desde que saiu a notícia do Trump ter o coronavírus, isto significa que à partida hoje, quando abrirem os mercados dos Estados Unidos, as empresas vão estar em baixa, muito mais provavelmente do que estarão em alta. Até porque nós não sabemos com quem é que o Trump esteve nos últimos tempos e que pode ter apanhado o coronavírus também. E apesar do Trump pertencer ao grupo de risco, há que lembrar que
a probabilidade de morrer por causa do coronavírus é de cerca de 6,08%. Apesar deste número ser 90 vezes superior ao grupo dos 18 aos 24 anos, mesmo esta pequena probabilidade do Trump poder falecer causa muito mais incerteza no mercado do que se houvesse 0% de probabilidades de ele morrer no futuro próximo por estar saudável. Se bem que a probabilidade nunca é de 0%, uma pessoa pode morrer por qualquer coisa. Mas lembra-te também que esta probabilidade para o Trump há de ser ainda mais baixa porque ele é o Presidente dos Estados Unidos e tem muito melhores condições de hospitalização, de certeza, se caso seja hospitalizado. A probabilidade dele recuperar disto é muito maior do que uma pessoa normal, porque tem mais acesso a cuidados médicos. Mas lá está, como existe a probabilidade do Trump ser hospitalizado e não sabemos se o Mike Pence também não poderá vir a ser diagnosticado com o coronavírus, os mercados vão ter sempre uma reação negativa a isto. E lá está, isto vai definir bastante também as eleições. Porquê? Porque se o Trump for hospitalizado com isto e passar um mau bocado, as pessoas vão ter um bocado mais medo do coronavírus e vão se calhar ter uma percepção mais negativa da dureza do Trump. Mas por outro lado, se o Trump ultrapassar isto sem grandes dificuldades e vier dizer "Oh, this was very easy, billions and billions and billions", muito provavelmente as pessoas vão pensar se este gajo com 70 e tal anos consegue ultrapassar o coronavírus, isto afinal é tranquilo. E lá está. Agora os próximos dias de certeza que vão ser pelo menos muito importantes para o mercado das ações americano e de certeza que esta notícia vai aumentar a volatilidade do mercado nos próximos tempos, o que causa oportunidades para nós. Porque lá está, não é por causa do Trump ter apanhado coronavírus que as empresas valem menos ou mais. Mas o que isto significa é que basicamente é importante que a gente esteja atento às próximas notícias para ver se o Trump vai ser hospitalizado ou não, como é que ele vai ultrapassar isto, quem mais apanhou o coronavírus. Ou seja, aos próximos dias, de certeza que vamos ter um monte de notícias e a volatilidade dos mercados vai ser enorme por causa desta notícia. Isto pode parecer uma notícia simples, mas não, isto é bastante importante, principalmente para o mercado das ações. Ou seja, se tens empresas, grandes negócios, que gostas bastante deles e queres ser investidor, está atento porque a partir de hoje muito provavelmente vão aparecer bastantes oportunidades para ti, porque lá está, quando há incerteza nos mercados, há oportunidades. É só pensar no que é que aconteceu em março, quando começaram a fechar as economias todas. O que é que aconteceu? Os mercados desceram. Quando o coronavírus apareceu e as economias começaram a fechar, o futuro ficou mais incerto do que antes, por isso houve aquela quebra enorme no mercado. Ou seja, não quer dizer que vai haver uma correção tão grande nos mercados, mas isto vai de certeza criar uma correção. Aliás, se virmos os futuros, está a criar uma correção já. Falta saber quais são as empresas que vão ter as maiores quebras e se há alguma que nos interessa. Por isso o que eu aconselho neste momento é guardar bastante dinheiro de lado e estar à mão disponível para poder atirar logo para aquelas empresas em que nós sabemos que são boas e que estão a ficar a melhores preços. E por agora é só isto, malta, só queria dar este update aqui acerca desta notícia que é bastante importante e para te avisar, para estares atento, porque podem haver muitas boas oportunidades nos próximos dias por causa disto. Se gostas destes vídeos, tens um monte mais vídeos no canal sobre investimentos, sobre novas empresas a entrar nos mercados, sobre empresas fascinantes que te podem dar um monte de lucros. Por isso deixa aí um like, subscreve o canal e mete o sininho para nunca perderes um vídeo novo. E por agora é tudo. Beijoca. What we do here is go back.